Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão no YouTube, mas também vocês que estão no Instagram. Segue o perfil aí, beleza? Como vocês já sabem, né, eu comecei esse canal há alguns anos justamente para tapar uma brecha, né? Eu vi um problema, vi uma demanda que era de conhecimento reformado de verdade, né? Nós temos no Brasil vários canais, blogs, sites, livrarias, muitas pessoas divulgando fé reformada, calvinismo, etc. Mas eu notei um problema, especialmente aqui no YouTube, que foi, por exemplo, o falar-se muito sobre calvinismo, não é, sobre fé reformada. Tem muitos vídeos. O que é um cristão reformado? O que é uma igreja reformada? Mas quando você vai procurar, vai assistir o vídeo, você percebe que falam sobre isso desconectado da história, desconectado das confissões, tá? É como se a confessionalidade reformada fosse um tipo de filho feio que muitos querem esconder. Então, há 3 anos eu resolvi mostrar esse filho feio, né? Para que as pessoas saibam que não é feio coisa nenhuma e que é o filho verdadeiro, é o filho original. E que o que está sendo divulgado como filho, muitas vezes hoje, não é, é impostor, né? É um impostor. Ou seja, as pessoas têm quase que criado versões próprias, né, particulares do calvinismo, e isso é desonesto. Isso é pobre, isso é estranho. As pessoas têm acesso a uma pequena parcela da fé reformada e acabam julgando, não é, as igrejas reformadas, por exemplo, por isso. Né? Tem gente que acha que nós ficamos o tempo todinho, né, fissurados em predestinação. Eita, caiu o copo, foi predestinado. Eita, eu liguei o ventilador, mas é claro que a vontade não foi minha de ligar, porque Deus me predestinou para ligar o ventilador. Tem gente que acha que nós somos assim, entende? E isso é culpa daqueles que estão divulgando fé reformada, limitando, resumindo no chamado 5 pontos do calvinismo, que não é, são um resumo dos cânones de Dort, que essa galera não lê, não entende, não compreende. Tanto é assim que existe, não é, essa, digamos assim, teologia da boa vizinhança no Brasil entre supostos reformados e arminianos, por exemplo. Isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Como é que você fala em 5 pontos do calvinismo, que são um resumo dos cânones de Dort, que condenaram, digamos assim, né, basicamente a remonstrância, o arminianismo naquele contexto, e agora nós, os arminianos, somos assim? Qual o sentido disso? Isso não tem lógica nenhuma. Então eu comecei a trazer isso, e não somente isso, mas além desse entendimento de que arminianismo é heresia, não é, remonstrância é heresia, sinergismo é heresia, eu procurei trazer no canal justamente aulas nas confissões para que as pessoas pudessem ir até as raízes, não é? Compreendendo, por exemplo, quais são as nossas explicações da Bíblia, ou seja, indo para a resposta de fé reformada, ok? Confessional, a herança que foi preservada. Então, essa questão de ser reformado ou o que é uma igreja reformada não está em aberto, né? Não está disponível a redefinições. Mas hoje parece que é o que as pessoas querem fazer o tempo todo, tá? Estou aqui para combater isso. Infelizmente, por conta disso, às vezes eu acabo sendo um chato, né? Parece que eu estou perseguindo o grupo A ou o grupo B, e não é a minha intenção, de jeito nenhum. Eu apenas estou mostrando o que as coisas são. Simplesmente isso. Se as pessoas querem ser reformadas de verdade ou não, não é problema meu, né? Cada um se vire aí nos 30, beleza? Então o que acontece? Eu tenho muitas playlists no canal justamente para ensinar. Então aproveitem, tá? Tem curso na Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Cânone de Dort e também na Consulta de Fé da Guanabara, além de curso, por exemplo, Adoração Reformada e várias outras playlists importantíssimas e outros vídeos também, com lives, etc. Aqui na congregação que eu pastoreio, não é, eu faço também aulas, não é, nas confissões e em livros também assim específicos. Por exemplo, a playlist que vocês encontram no canal sobre adoração reformada, não é, foi a live feita, as lives feitas no caso, né, das aulas que eu fiz na igreja, aqui na congregação, certo? E eu quero anunciar então uma nova playlist. Já tem várias playlists, né? Mas eu quero anunciar uma playlist que será voltada para a congregação local e, é claro, também para vocês que acompanham aqui na internet, que tem a ver justamente com a história da igreja, é isso mesmo. Porém, eu resolvi começar de uma maneira diferente. Você vai encontrar a playlist lá no canal, tá? Eu comecei bem diferente. Geralmente, quando o pessoal vai falar sobre a história da igreja, se foca muito na história do cristianismo, né? Então, história eclesiástica, história do cristianismo, se focam nisso, né? Então, fala algumas poucas coisas a respeito dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, já começam logo na história pós-cânon. Para mim, essa é uma maneira um pouco errada de começar a falar sobre cristianismo, sobre igreja, aliás, né? Sobre igreja.
Se você quer falar só sobre cristianismo, é uma coisa, mas se você quer falar sobre a história da igreja e começar, por exemplo, pelo cristianismo, para mim você começou muito adiantado, né? Muito adiantado e acabou deixando muita coisa de lado que as pessoas precisam aprender. Então, quando não é, pensamos em história da igreja, como um cristão confessional, não é, subscrevendo, por exemplo, a Confissão Belga, eu vou entender que a igreja é a totalidade do povo de Deus, dos eleitos de Deus, tá? Que nesse sentido, desde o início do mundo até o final do mundo, até o final dele. Então a igreja não começa no cristianismo. A igreja não começa quando os discípulos não é, passam a pregar o evangelho depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não. A igreja começa lá no início, lá no Éden. Esse é o ponto importante aqui. Então eu resolvi fazer duas aulas não é, introdutórias para mostrar nesse sentido a igreja no Antigo Testamento, né, pensando lá no Éden. Depois fiz a última aula justamente usando o Novo Testamento e mostrando a estrutura da igreja e como Cristo promoveu reformas. Nessa última aula eu abordo Cristo como o reformador. Por quê? Porque ele promoveu não é, as mudanças, certo? E as reformas necessárias para a igreja em seu caráter cristão. Não é? Para essa transição de uma igreja que era fixa, ok, em uma etnia, em um povo específico, não é? E agora ela está ganhando uma característica realmente universal, como cumprimento da promessa a Abraão, que era uma promessa a respeito de um povo que é universal, que é católico nesse sentido. Então, Cristo faz as devidas reformas, não é tanto explicando a lei de maneira correta, dando ênfase à essência da lei, ao fim da lei, promovendo mudanças no culto, não é, tornando a coisa muito mais espiritual, não é, e tirando a ênfase daquilo que é mais estético, mais físico, mais simbólico, todas aquelas imagens da antiga aliança, né, como o templo, não é, os elementos do templo ali, né, os utensílios no caso, e etc. Então, você percebe que a ênfase é muito maior nesse sentido agora, não é, a partir das reformas que Cristo promoveu, não é, e ensinou na escola apostólica, a ênfase é muito mais espiritual. Não é? E sem essas limitações, digamos assim, étnicas, culturais, a igreja então, de fato, pôde alcançar esse caráter cristão universal, não é? Estar em todo mundo, porque não há mais certos detalhes, não cerimoniais, por exemplo, que acaba, né, separando o povo da aliança como judeus e gentios. Cristo acabou com isso. Ele derrubou a parede de separação. É o que nós vemos, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Então, eu resolvi fazer essas duas aulas introdutórias para finalmente entrarmos em Atos dos Apóstolos. O objetivo, então, é uma exposição em Atos dos Apóstolos e, a partir disso, né, quando sairmos de Atos, passarmos para a história pós-bíblica, digamos assim, a história pós-cânon, né, para ficar claro. Entende? Então, primeiro, o Antigo Testamento, mostrando como a igreja começa, para depois chegar na fase cristã, tá? Então, digamos que essa playlist será a playlist talvez mais longa que eu tenho aqui no canal, porque realmente eu pretendo ir até chegar aos nossos dias, né? E não de uma maneira tão corrida assim. Eu quero, claro, não vai ter como, né? É impossível fazer um tipo de. Vamos ter que demorar 2000 anos para expor toda a história da igreja de novo, do cristianismo de novo. Não dá, né? Então a ideia realmente é eu vou ter que pular, é claro, mas não de uma maneira a deixar tudo passar desapercebido, de jeito nenhum. Eu quero que realmente os irmãos possam compreender. Eu entendo que é fundamental para o cristão moderno conhecer a história da igreja, conhecer o desenvolvimento da igreja, do cristianismo, porque não conhecendo a história da igreja, essas pessoas, não é? Elas vão, infelizmente, ficar vulneráveis, sem identidade, sem propósito, sem saber quem são. E é o que nós vemos hoje. O grande problema que nós vemos hoje na cristandade, especialmente, tá? Especialmente no que diz respeito ao evangelicalismo, ou seja, o que há no evangelicalismo é tanto desvio, digamos assim, do que é o cristianismo histórico, que as pessoas não sabem o que é a igreja mais, não sabem o que é o cristianismo mais. Elas não sabem o porquê que elas creem em certas coisas. Elas não entendem quando isso começou, elas não entendem os debates históricos, não entendem as resoluções, as conclusões, não entendem nada. As pessoas têm a impressão errada de que a igreja começou ontem, de que a igreja começou, por exemplo, há 20 anos, quando a minha denominação foi fundada, ou então há 50 anos, ou então há 100 anos, ou então há 500 anos. Né? Você fica pensando, ah, minha igreja tem 100 anos, tem 103 anos, tem 150 anos. Hã?
E o que veio antes disso? Tipo, entende? Não há uma compreensão. Isso é um erro, infelizmente é uma pobreza de ignorância em nosso meio. Então, a ideia é nutrir a comunidade que eu pastoreio, né, a igreja que eu pastoreio, com conhecimento da história da igreja. Né? Isso por quê? Tanto para entendermos as bases, não é, de nossa fé, ou seja, a escritura sagrada, mas também as explicações e os debates históricos, os acontecimentos, mas também, meus irmãos, não é, para que os membros da comunidade possam realmente ter fundamentação, não é, e especialmente referencial. Né? Falta muito isso hoje, tá? Falta muito isso hoje. Nós temos na Bíblia e depois da Bíblia, não é, depois do fechamento do cânon, eu digo, uma grande nuvem de testemunhas que parece que não tem valor para as pessoas hoje. Isso é triste, isso é pobre, isso é vergonhoso e temos que lutar contra isso, tá? Então, meu propósito aqui nesse vídeo é divulgar um livro também, porque vai ser o livro-texto que eu vou usar para uma exposição em Atos dos Apóstolos. Depois eu usarei outros livros para falar de cristianismo, não é, especialmente depois do fechamento do cânon. Mas agora eu quero iniciar com esse livro aqui, ó, tá? Esse é o livro, tá bom? É um livro fantástico, é uma exposição simples em Atos dos Apóstolos. Eu amei, amei. Tá? Vale muito a pena, mas muito a pena mesmo. Tá? É um livro, o nome, né? O Testemunho dos Apóstolos diante do Foro do Mundo. Ok? Então, no caso, é um estudo bíblico sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, do reverendo Cornelis Vandenberg. Não tem a ver com Van Damme, não, tá? Então, Cornelis Vandenberg, organizado pelo pastor Abraham de Graaf. Então, é um livro aí que você vai encontrar, né, sendo publicado pela Graaf Editora. Tá? Vale a pena demais. Eu vou deixar o link da Graaf para vocês aqui na descrição e vou deixar um segundo link também para vocês. Beleza? Então, aproveitem. Se vocês querem acompanhar as aulas, que serão às quartas, né, 19 horas, haverá live também no caso, eu vou recomendar esse livro porque vocês podem acompanhar as aulas, não é, tendo o livro em mãos. Porque a ideia, por exemplo, que eu achei fantástica, é que como os capítulos eles são curtos, então você tem, por exemplo, aqui, vai para o sumário, está muito claro aqui, a luz estourada não dá para ver. Mas no sumário você tem, né, essa divisão perfeitinha, com perícopes em Atos dos Apóstolos e a exposição, a explicação simples delas. Então, para vocês verem, por exemplo, começando na parte 1, né, o Senhor Jesus revela seu plano de ação mundial. Aí a leitura é de Atos 1, do verso 1 ao 11. Então eu passei isso como dever de casa para os membros da igreja. A ideia é que eles passem durante toda a semana lendo Atos 1, do 1 ao 11, se familiarizando com o texto, para que na quarta-feira aconteça então a aula, não é? E aí todo mundo já está um pouco mais familiarizado, a compreensão é muito melhor, não é? E as explicações ali para os irmãos. E assim por diante. Então, o sumário é todo assim, até o final do livro de Atos, não é? E não é? Tem um bom conteúdo. Talvez isso aqui dure até o final do ano ou passe um pouquinho. Então, eu realmente quero que os irmãos... Não, talvez não, tenho certeza que vai passar, né? Tem muita coisa para desenvolver aqui. Eu nem posso garantir que em um capítulo lido vai dar para fazer uma aula. Não pode ser que eu tenha que dividir em duas aulas. Mas a ideia é ler como tarefa de casa, não é? E estar acompanhando com o livro também. Tá? Então, esse é o livro que eu indico para vocês agora, certo? O Testemunho dos Apóstolos diante do Foro do Mundo, do reverendo Cornelis Vandenberg. Tá? Então, adquiram um livro, vale a pena demais. Adquiram pelo link também que eu estou disponibilizando aí da Amazon, tá? Me ajuda também, dá uma força aí. Dá uma força aí para nós. Tem que ajudar também, né, cara? Tô lutando aqui para fazer conteúdo para vocês. Então vamos nos ajudar, porque assim a coisa se espalha mais. Certo? Fica aí então a dica para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Aproveitem realmente o conteúdo e, mais do que adquirir um livro no meu link ou na Graaf Editora, compartilhem todo o conteúdo do canal, tá? Tem muito conteúdo bom para vocês. Aproveitem mesmo, para que as pessoas conheçam de fato cristianismo puro, não é, bíblico, reformado. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe.